Governador, o senhor se vende como liberal que faria no Brasil o que fez em Minas. Mas vamos ao que de fato aconteceu. O senhor tentou privatizar a CEMIG, a Copasa, a Gasmig desde 2018 e, depois de quase 2 mandatos, nenhuma privatização saiu. E a dívida de Minas com a União ficou anos protegida por liminar. Ou seja, o estado mais liberal do país sobreviveu não pagando o que deve ao contribuinte dos outros 26. Empresário que promete e não entrega, perde o cliente. Por que o eleitor deveria acreditar que o senhor fará na presidência contra um Congresso super hostil, o que não conseguiu fazer na sua própria Assembleia? Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, Thales. Bom, eu acho que quem fez a pergunta deu para entender que não está bem informado. A Copasa acabou de ser privatizada há 90 dias atrás. Quem acompanha o mercado sabe disso. As estatais em Minas, durante a minha gestão, tiveram uma valorização superior a 300%, tanto Copasa quanto CEMIG, e eu vendi participações e privatizei 118 empresas. Companhia do Lítio, Elibras, Light. Então, acho que a pessoa não está bem informada. A única empresa que não foi privatizada e será é a CEMIG, que já valorizou 300%, devido a uma gestão séria e responsável. Então, corrigindo quem perguntou, é só ele ver que a Copasa já não é mais estatal. Além disso, questão da dívida. Dívida, todos aqui sabem, se mede por capacidade de pagamento. E durante a minha gestão como governador, o único documento que eu nunca assinei foi empréstimo. O Estado de Minas não tem nota de crédito. E o que eu fiz foi pagar o atrasado. Hoje o Estado está com tudo rigorosamente em dia. Quando eu assumi, tinha 29 bilhões atrasados. Ainda temos 6, devendo para as prefeituras e Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pagamentos que estão parcelados ao longo do tempo. E Minas devia 190% da receita. Hoje deve 160%. Então, a dívida diminuiu. A capacidade de pagamento do Estado melhorou muito. Como não teve corrupção, como não teve escândalo no meu governo, ficam falando a dívida nominalmente subiu. Subiu devido aos juros extorsivos de Brasília, que todo mundo sabe como funciona. Mas, mesmo assim, a capacidade de pagamento melhorou. Vou aproveitar para exibir um slide. Nós fizemos uma pesquisa personalizada sobre cada candidato. Vamos colocar o primeiro slide para falar sobre o seguinte. Qual o melhor motivo para votar em Romeu Zema? Segundo o Instituto, a pesquisa feita pela Big Data, 45% dizem que nenhum. 11% dizem que seu bom governo em Minas Gerais. 13% avaliam como empresário, sucesso como empresário, e 31% avaliam que seria um bom fato para votar em Romeu Zema, o fato dele, da promessa de ele combater os intocáveis. Acho que temos o próximo slide sobre o Romeu Zema, que eu queria, a partir desses números, lhe fazer uma provocação. Qual o motivo que o eleitor, qual o motivo que o Romeu Zema teria para votar em Romeu Zema? Primeiro. Opa. Candidato, a propósito, antes do senhor responder a sua pergunta, aqui temos outro slide falando aqui sobre as propostas, reforma do Judiciário, 29%, CLT paralela, 11%, e privatização de estatais e corte de gastos e impostos. Por favor. O Brasil já teve um presidente que ralou, é empreendedor. Eu venho de uma família de imigrantes italianos que chegou aqui no Brasil para substituir mão de obra escrava na enxada. E
tudo que nós conseguimos foi sem fornecer, sem depender do Estado. E coube a mim redirecionar os negócios. Criei uma outra empresa que hoje dá mais de 5.000 empregos diretos. Depois recuperei Minas Gerais. Acho que não foi por acaso que eu fui reeleito no primeiro turno em 2022. E o Estado hoje é um grande canteiro de obras em andamento e não um cemitério de obras inacabadas. Então, eu já cumpri 2 grandes desafios na minha vida. Um no setor privado, está lá uma empresa com 5.000 funcionários. Meus concorrentes à presidência fizeram isso. Eu sempre fui, igual vocês aqui, pagador de impostos. Nunca fui recebedor, até porque fui governador voluntário. Tudo que eu recebia a título de salário, eu doei para as APAES. Eu quero mostrar que é possível fazer política diferente no Brasil. E fiz em Minas Gerais 7 anos e meio sem corrupção, sem escândalo. Não levei um parente para trabalhar. Vocês já viram político fazer isso, esses de carreira? Não tem um irmão meu, um sobrinho, um primo. Ninguém forneceu para o governo. Igualzinho lá no Supremo. Exatamente igual. Entenderam? Então, eu provei. Não tenho o que falar, eles ficam falando que a dívida aumentou, mas não olha a capacidade de pagamento. Agora, não olha as empresas que eu vendi. Agora, candidato, o senhor fala de, olha, não vou colocar parente, vou ser um político diferente. Só que existe um câncer na política brasileira, que é o presidencialismo de coalizão, que já não deu certo há vários anos. Já não deu certo desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Como o senhor vai conseguir restabelecer um presidencialismo de fato, precisando de apoio de Congresso, precisando de apoio do Senado e, principalmente, tentando dialogar com o Supremo Tribunal Federal? Eu sou totalmente contrário ao toma lá da cá. Não fizemos isso em Minas Gerais. Mas eu trouxe, principalmente na minha segunda gestão, os parlamentares para o meu lado. Nós criamos um catálogo gigante de obras, de melhorias no Estado, entregamos para todos os 77 deputados estaduais, e eu falei, se você apoiar essas obras, recuperação de estradas, construção de unidades básicas de saúde, etc., etc., para cada R$1 que você colocar de emendas, nós vamos colocar 2. E eu me comprometo a ir com você no lançamento ou na entrega da obra. Trouxemos boa parte da Assembleia para o nosso lado, tanto é que aprovamos a privatização da Copasa e várias outras medidas importantes. Se for para ficar comprando mercenário, eu não concordo. Agora, candidato, só há de concordar que o governo Lula tentou, por exemplo, ter maior controle das emendas parlamentares através do Supremo Tribunal Federal, não conseguiu. Como é que você vai conseguir resolver isso? E tem um detalhe, nós já tivemos presidente que não tem o rabo preso? Hein? Tem alguém que está criticando o Supremo tanto quanto eu, inclusive respondendo uma ação do Gilmar Mendes, eu não tenho rabo preso, não. Minha vida já foi vasculhada, não encontraram nada. E quando eleito presidente, eu vou falar, eu quero que tudo seja investigado, doa quem doer. Se for alguém do meu partido, que a grande... acho que todos são ficha limpa, não tem problema. Se for alguém da minha família, não tem problema. Nós temos hoje presidentes que ficam lá sendo chantageados, porque tem alguém da família que foi envolvido nisso, naquilo, alguém do partido que foi envolvido nisso e naquilo. A figura da liderança, vocês sabem muito bem, tem um peso grande. Quando eu assumi o governo de Minas, eu deixei claro, eu estou aqui na porta do galinheiro com uma espingarda. Não teve nenhuma raposa que passou perto. O banqueiro bandido que mora lá em Belo Horizonte, a mesma cidade onde eu morei 8 anos, nunca me procurou. A figura da liderança tem impacto. Nós sempre tivemos líderes
que acabaram cedendo à pressão porque tinha alguém da família, alguém do partido, alguém amigo, e ele foi cedendo. Agora, um presidente que não tem o rabo preso consegue avançar muito mais. Então, eu fiz isso em Minas. Fui eleito sem nenhum apoio político e fui o governador que mais fez. Paula, por gentileza. Candidato. Candidato, a gente sabe aí os inúmeros desafios que o Brasil tem, mas eu vou me apegar muito aqui no campo econômico, até porque a gente está aqui com grandes empresários, CEOs, você mesmo disse que já esteve sentado aqui, sabe o quanto a nossa economia está pressionando o setor privado, a gente sabe o que precisa ser feito, que é, de fato, um equilíbrio fiscal. O Thales até trouxe um ponto interessante, que quem está pagando essa conta do desequilíbrio somos nós, empresários. Quais medidas concretas que o senhor pretende tomar, cortes, benefícios, o que será feito, de fato, para conseguir fazer aí um reequilíbrio das contas públicas, para a gente não avançar com essa trajetória da dívida pública? O reequilíbrio das contas públicas é o fundamental. Que essa taxa de juros está matando as famílias e o setor produtivo no Brasil, né? Recorde de quebradeira, recorde de endividamento, e eu tenho 4 frentes de trabalho. Primeiro, privatizar tudo. Para mim, não tem vaca sagrada. Inclusive Minas, Correios? Tudo. Não tem o que não privatizar. O Estado já tem uma tarefa gigante para fazer na área de segurança pública, de saúde, de educação, e ainda quer empresariar, coisa que ele não sabe fazer. Bom só para político. Privatizar, uma reforma administrativa, já devia ter sido feita há muito tempo para dar racionalidade ao Estado, uma nova reforma previdenciária. A expectativa de vida está crescendo, não tem como ficar contribuindo o mesmo tempo. Aquela reforma de 2019 já não é mais suficiente. E uma revisão de programas sociais. Precisamos do Bolsa Família, mas tem muita fraude e tem muito marmanjão que tem ofertas de emprego e se recusa tanto a trabalhar quanto a completar o ensino fundamental, o ensino médio. E eu vou rever isso. Então, são 4 frentes que nós vamos atuar. E, na hora que eu assumir a presidência, vai acontecer igual quando eu fui eleito em 18. As ações das estatais, naquele momento, já aumentaram 40%. Eu não precisei nem tomar posse, porque o mercado sabe o que é seriedade, o que é compromisso. Candidato, o senhor traz aí medidas que são importantes, mas que elas não são feitas por decreto, elas precisam ser aprovadas no Congresso. Reforma da Previdência, reforma administrativa, as próprias privatizações. O Wilson até perguntou ali como você vai fazer, sem fazer o presidencialismo de coalizão. Qual que é a tua leitura e teu plano, de fato, de conseguir efetuar todas esses projetos para que não se tornem só promessas de campanha, mas eles sejam executados? Candidato, deixa eu até aproveitar a pergunta da colega Paula para entrar em outro ponto aqui especificamente. O senhor fala de reforma administrativa, reforma previdenciária, só que as 2 primeiras, existe um problema grave em Brasília, que é o lobby do funcionalismo público. E muito deputado não coloca o dedinho lá a favor de uma reforma administrativa porque tem medo dos votos que pode perder por conta do lobby do funcionalismo público. E aí, como resolver isso? Eu não sou político de carreira. Tem que ficar muito claro. Eu não importo de ser presidente de um mandato para fazer aquilo que é necessário no Brasil. Me desgastar, ficar impopular, eu vou voltar para minha casa satisfeitíssimo, como eu fiz em Minas Gerais. Eu não fui eleito para ser o governador bonzinho, eu fui eleito para fazer o que Minas precisava. Só que as pessoas viram que o que Minas precisava foi o que melhorou a vida das pessoas. Então, eu não importo de ser o boi de piranha. O presidente que vai, adota uma série de medidas impopulares e, em 4 anos, ajudou muito o Brasil, mais do que quem fica lá 8 anos só tentando apoio político. Acho que vocês estão vendo aqui pela minha fala que eu sou um pouco diferente da lógica política.
Eu não estou atrás de fazer carreira na política. Eu estou atrás de fazer uma política diferente. E em 2022 eu provei isso. Foi o ano da minha reeleição, começou com greve, com manifestação, militância de sindicatos querendo desestabilizar o meu governo, que já estava bem avaliado em Minas, e eu falei, não vou ceder, eles querendo 30% de reajuste, paralisando tudo lá em Minas. Eu falei, eu vou dar 5%, é o que eu posso dar. Prefiro perder a eleição e entregar um Estado viável para o meu sucessor, do que ganhar a eleição e ficar com um Estado ingovernável na mão. Se for para fazer errado, tá cheio de político aí, gente, não precisa de mim, não. Para fazer o certo, aí eu quero. Ô candidato, um dos pontos que você traz é a venda aí, né, de estatais, a privatização. Isso a gente sabe que gera receita importante, mas é receita extraordinária. Qual despesa permanente? Eu bato muito nessa tecla porque o problema maior do Brasil é que a gente vê uma máquina enorme, um orçamento muito engessado, difícil, né? Ali a gente não aguenta mais pagar impostos. A receita ela não tem que ser aumentada ali apenas, a gente tem que ver cortes de despesas. Quais são, né, ali as dívidas primeiras que você acredita, de certa forma, quais são essas despesas primeiras que você acredita, de certa forma, que vai conseguir fazer sem ter que, talvez, depender dessas medidas que ainda precisam de aprovações? Bom, só de nós termos um presidente que tem um histórico de austeridade, de responsabilidade, o mercado já precifica diferente. O Brasil, a União, hoje tem uma dívida de aproximadamente 10 trilhões de reais. 10 trilhões é alguma coisa. Isso significa, com a Selic atual, 1,5 trilhão de serviço da dívida, sem amortização. 1,5 trilhão. Na hora que um presidente com credibilidade assumir e o mercado precificar para baixo a Selic, nós já vamos ter a economia anual de algumas centenas de bilhões de reais. Eu quero que a Selic caia para níveis civilizados, tipo 6%. E dá para cair. Se cair para 6%, nós estamos falando de uma economia, o quê? De 800 bilhões por ano, 2 bilhões por dia. É muita coisa. E aonde eu vou atacar mais é nisso, é falar, esse país será viável, ele vai ter uma queda de despesa do setor público ao longo do tempo. E eu tenho também uma proposta que é, inclusive, colocar, se for necessário, na Constituição, que o setor público precisa melhorar a sua eficiência, municípios, estados e União, em pelo menos 1% ao ano. E que isso, ao longo do tempo, será repassado como redução de tributo. O Brasil só vem crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco, será que é 50% do PIB para o governo? Comigo vai começar a ter uma inflexão. Daqui a 10 anos, falar, não, a carga tributária já reduziu. Nós precisamos mudar o modelo mental que tem no setor público, que é só querer engordar. Eu tive do outro lado do balcão e vi isso. Então, dá para fazer, mas precisa ter alguém que fala, eu tenho coragem e eu vou fazer. O que nós temos é gente que só cede à pressão. Candidato, você traz aí o mercado, claro, né? Ele traz aí muito essa questão da confiança, isso melhora as expectativas, mas o Banco Central, ele não corta os juros somente com isso, né? A gente precisa aí de medidas mais concretas, né? Um presidente, ele não define a Selic. Qual será o resultado fiscal concreto que você acredita aí que vai produzir essa queda mais significativa dessa dimensão dos juros? Como eu disse, nós vamos rever programas sociais, nós vamos fazer uma reforma da Previdência, nós vamos fazer uma reforma administrativa e privatizar. E se elas não forem aprovadas no seu primeiro ano, o mercado vai cobrar o preço? Como eu falei, eu não tenho plano de reeleição. Eu tenho plano de fazer mudanças. Pessoal, em Minas Gerais eu fui eleito sem fazer nenhuma promessa. Eu fui eleito governador simplesmente falando, eu vou fazer o certo.
E olha o que nós fizemos lá em Minas. Então, eu tenho certeza que alguém com credibilidade leva isso adiante. Nós estamos falando de economia de alguns trilhões de reais nos próximos 20 anos. O mercado precifica a responsabilidade. Só de você falar, tem um presidente aqui que não permite corrupção. Tem um presidente aqui que quer que tudo seja investigado a fundo, doa quem doer. Isso já muda o cenário do Brasil. Alguém que não vai ceder à pressão, como sempre tem acontecido. Candidato, um plano B, né, para essa questão. Se o Congresso demorar, a gente sabe que são reformas grandes, são reformas que são impopulares, e acho que é um ponto importante que você traz aí, que está disposto a não se reeleger, porque a gente acredita e sabe que para o Brasil avançar, essas medidas elas precisam ser feitas de forma estrutural e são medidas que são muitas vezes impopulares. Se isso demorar, não vai ser a toque de caixa, o senhor descarta a possibilidade, como uma promessa de campanha, de não aumentar impostos? O que ninguém aqui aguenta mais é trazer o equilíbrio fiscal através de aumento de impostos. Qual é o seu plano B para impedir que a dívida continue crescendo enquanto essas medidas elas não conseguirem ser executadas? O executivo, pessoal, pode fazer muito sem anuência legislativa. Em Minas Gerais, eu fiz algo que eu acho que nunca aconteceu no Brasil. Me falem algum governador ou até presidente que reduziu quase 50 mil cargos na máquina pública. Eu fiz isso em Minas. 50 mil cargos que eu reduzi em Minas, o equivalente para o Brasil seria 500 mil de cargos. Minas Gerais é mais ou menos 10% do Brasil. Só com isso, o Estado de Minas economizou por ano cerca aí de 4 bilhões de reais. A nível Brasil seria 40. Tem muita coisa que dá para fazer, inclusive dando um exemplo. Como governador de Minas, para quem não sabe, eu não mudei meu estilo de vida. Eu fui morar numa casa comum, dispensei palácio, dispensei a Força Aérea Mineira, que tinha 7 aeronaves, que eu vendi tudo. Isso não resolveu o problema de Minas, que a dívida é muito maior, mas você dita a regra. Exemplo, conta. E Minas tinha um déficit, está lá. 11 bilhões em 2018, último ano do desgoverno PT. Em 2024, um superávit de 5. Então, deu para fazer muita coisa. Faltam bons exemplos. Eu, como presidente, vou dar transparência a tudo que eu gastar, a tudo que eu tiver de agenda, e vou exigir de ministros, e vou falar, quero toda a máquina pública mostrando tudo. Não tem nada de 100 anos de sigilo, não. Precisa de sigilo é operação policial. Algumas coisas que estão na justiça, gasto de governo, tem de estar escancarado. Na hora que você dá o exemplo, você muda o comportamento das pessoas e começa a reduzir. Tem desperdício demais. E, além disso, tem muita trava que não deixa a economia avançar, que eu vou falar daqui a pouco do que eu vi lá na CEMIG. Candidato, olhando agora, né, para o crescimento do Brasil, a gente falou aqui bastante da questão do fiscal, mas pensando um pouco mais do crescimento, qual será aí o principal motor do crescimento do seu governo? Qual medida concreta o senhor acredita que já consiga começar a acioná-la no primeiro ano? Vou dar o exemplo da CEMIG, que eu comentei aqui, que cai como uma luva nisso. Em Minas Gerais, quando eu assumi, o Estado gerava 500 mega de energia fotovoltaica. Quando eu saí há 3 meses atrás, 14 giga. Multiplicou por 28. 80 bilhões de investimentos privados. Sabe qual foi a única mudança que eu fiz? A única mudança que eu fiz foi conecte no sistema quem quiser investir. Não era assim antes. Só conseguia conexão no sistema para construir uma usina fotovoltaica, Paula, quem era amigo do rei. E o amigo do rei, em vez de fazer o investimento,
já que é um negócio muito rentável, ele saía vendendo no mercado. Ó, eu tenho aqui uma autorização para fazer uma fotovoltaica. Alguém aqui me paga 10 milhões, eu vendo. Alguns enriqueciam e o Estado não recebia investimentos. Estatais, eu vi, serve para alguns enriquecerem. Quando eu falei é igual para todo mundo, levamos 80 bi de investimentos. Antes, quem investia em Minas tinha de pagar pedágio para o PT. Contribuição para o partido, para candidato. Se vocês conhecem aqui alguém que investiu no meu governo, sabe que isso mudou por completo. Na hora que você tira essas travas, na hora que você fala, está aqui o meu telefone, ligue para mim se tiver algum problema na Secretaria da Fazenda, do Meio Ambiente, da Saúde, como eu fiz, você começa a ver a coisa andar. Eu toquei Minas Gerais como muitos aqui tocam uma empresa. Eu fui atrás de investidor no mundo todo. Vim aqui em São Paulo não sei quantas vezes para deixar claro, invista que eu garanto que vai ter energia elétrica, invista que eu garanto que essa estrada aqui, que não está boa, vai ser recuperada e assim por diante. Em vez de ficar num escritório, num gabinete, tomando um cafezinho com um bajulador, que é o que os políticos fazem. Pessoal, eu fui governador de Minas, mas não me confundam com político. Vocês estão, inclusive, fazendo perguntas aqui que muitas vezes acham que eu sou um político convencional e eu não sou. Para fazer política no Brasil, a gente vê e sabe, né? Não basta ter boa intenção, candidato. Esse é um ponto, acho que, muito importante. E só para finalizar, Wilson, me desculpa aqui, mas você traz aí questões interessantes, né? E que dependem, muitas vezes, para trazer esses investimentos internacionais, recuperar o Brasil. A gente tem um problema muito de insegurança jurídica no nosso país. Você bate muito em relação à questão justamente ao Supremo Tribunal Federal. Como que você enxerga, se eleito, essa relação, principalmente em relação ao Supremo e o Executivo? Paula, em Minas Gerais, eu mudei o comportamento do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, e da Assembleia também. Nós temos de lembrar que quando alguém tem credibilidade, alguém tem histórico, você tem condição de exigir. Foi o que eu fiz em Minas Gerais. No meu discurso de posse, em 1º de janeiro de 19, está lá, discurso que eu fiz em todas essas instituições que eu citei. Falando, eu estou aqui para combater a corrupção, eu estou aqui para fazer o certo, eu estou aqui para investigar tudo que está errado. Você começa a mudar. Vai ser fácil? Vai ser de um dia para o outro? Não. Mas para o Supremo, eu quero novas regras. Primeiro, quero aprovar uma lei onde quem vai para o Supremo precisa ter pelo menos 60 anos de idade. Ser alguém com uma longa carreira jurídica ou acadêmica, acabar com as decisões monocráticas em várias questões. Hoje o Congresso vota uma coisa, o Supremo, desvota tudo. E também quero que o presidente não tenha mais a liberdade que tem hoje para indicar as pessoas para o Supremo. Como governador, eu escolhi 14 desembargadores. Eu recebi uma lista tríplice. Eu quero que o presidente também receba uma lista tríplice de notáveis, que foi preparada pelo Senado, pela OAB, pelo Superior Tribunal de Justiça, e não que fique nomeando o advogado dele, o advogado do PT, o advogado, o ministro dele, como foi feito. Nós temos de melhorar a governança no Brasil. Aí todo mundo cai nessa questão, mas você vai fazer tudo isso? Pessoal, o setor público é um manancial de oportunidades infinito. Eu tive do outro lado do balcão, como eu falei. E eu, apesar de ter saído do governo de Minas com muita coisa não cumprida, eu fiz mais mudanças do que qualquer antecessor meu fez. Eu falo que tem de olhar pelo seguinte lado, eu queria fazer 5.000 coisas e fiz só 2.000.
como governador de Minas. Frustrante. Só que os meus antecessores faziam só 50. Aí, na hora que eu comparo, eu falo, não, o avanço foi muito grande. Então, acho que nós temos de ter essa visão aí de que quem vem do privado quer muita mudança, quer fazer muita coisa e dá para fazer. Muito mais do que quem tem a mentalidade, o modelo mental da velha política, da tradicional, da que já se mostrou não resolve os problemas do Brasil. Candidato, o senhor falou vários, eu anotei aqui vários pontos do seu eventual. A propósito, já tem plano de governo formado? Já tem plano de governo formatado? Já? Temos, sim. Bonitinho. Só para... O senhor falou de corte de cargos, uma nova versão da PEC da Bengala, que seria, né? Mas o que acontece? Dia 1º de janeiro, o senhor assume. A Paula tocou num ponto que eu acho que é fundamental nesse debate, nessa conversa, que é a operacionalização de várias dessas propostas. Porque, assim, Arthur Lira, presidente da Câmara, todo poderoso, com o Centrão do lado, tentou fazer uma reforma administrativa, não conseguiu. Hugo Mota começou a pensar uma reforma administrativa, não conseguiu. Reforma administrativa depende de PEC. Reforma previdenciária depende de PEC. 309 votos na Câmara e 40 e quase 50 votos no Senado. Então, assim, são missões difíceis. Mas eu quero trazer um pouco para uma questão mais simplória. 1º de janeiro, o senhor assume. Quais são os decretos, medidas provisórias que no primeiro dia de governo o senhor vai assinar para conter gasto, para cortar gasto e para melhorar esse ambiente de negócio? De forma prática. Bom, nós temos um programa de governo que, se eu fosse falá-lo aqui com mais detalhes, a gente ficaria o dia todo aqui. Mas eu vou bem na linha do que eu comentei aqui. Primeiro, quem estiver no setor público precisa ter total transparência em todos os gastos, em todas as agendas, acho que até telefonemas. Eu, como governador, não tive agenda secreta, não encontrei com ninguém na calada da noite. Você começa a mudar a forma que o sistema público opera. Você vai conseguir de um dia para o outro? Não, mas à medida que for batendo, eu já fui pai. A gente sabe que para a criança começar a tomar banho todo dia, você tem de arrastar ela para o banheiro meses ou anos, depois ela aprende sozinha. E mudança de comportamento é isso. Quero fazer as privatizações, como eu mencionei aqui, vou mandar a reforma da Previdência. Eu não vou ficar fazendo... Via PEC ou via projeto de lei? O que for mais viável. O que é viável é projeto de lei. Então, que seja projeto de lei. Só que depois isso pode criar uma insegurança jurídica com o Supremo. Nós vamos fazer aquilo que for melhor. Tá certo? Então, nós falamos reforma da Previdência, revisão dos programas sociais, isso depende só do Executivo. Só. Não depende de legislativo, não. Dá para fazer, enxugar a máquina pública. Quantos ministérios hoje? 38 ou 39 ministérios. Dá para ficar com 22. Na hora que você sinalizar, o comando mudou, aqui agora tem responsabilidade. Eu sou um presidente que não trouxe um parente. Não tem ninguém da minha família se aproveitando do meu cargo. E eu quero que funcione desse jeito. Você sinaliza muita coisa e consegue iniciar as mudanças. No dia seguinte, tudo mudou? Não. Lá em Minas Gerais, até hoje, está mudando. Mas está na direção correta. O problema do Brasil é que hoje nós estamos na direção ruim. O Brasil está vivendo, nós sabemos, um círculo vicioso. E nós temos de mudar isso para um círculo virtuoso. Você vira a chave e as mudanças começam. Eu, como vocês aqui, não acredito em milagre, não. Alguém que assume uma empresa que é uma massa falida, que era o caso de Minas Gerais, não foi de um dia para o outro que mudou de menos 11 bilhões para mais 5 bilhões, como eu disse. Foi ao longo de 7 anos. Então, dá para fazer.
e no primeiro dia nós já vamos mandar uma série de medidas. Bom dia, Caiado. Bom dia, Zé. Bom dia. Temos mais 10 minutos, candidato, para a gente encerrar a sua participação aqui na sabatina. Ou seja, então vamos lá, só deixar muito claro para todo o nosso público. O senhor defende para reduzir para 22 ministérios, defende um corte de 500 mil cargos. Seria o quê? Cargos comissionados? Em Minas, nós cortamos cargos no geral. Eu não estou prometendo, não. Eu falei que, se fosse aplicar a mesma proporção, seria o equivalente a 500 mil cargos. Daria para fazer isso no governo federal? Não estou assumindo esse compromisso. Eu falei que em Minas nós fizemos quase 50 mil cargos, que a proporção para o Brasil seria 500 mil. Não estou a par de detalhes da máquina pública federal para saber se esse número seria dessa magnitude. Mas que dá para cortar muita coisa, como nos ministérios, dá. Um detalhe. Qual que é o estado do Brasil que tem o menor número de secretarias? Minas, 14. Dava até para diminuir uma, mas o número ia ficar muito feio e a gente manteve nos 14. Candidato, enfim, eu quero só aproveitar que nós temos aqui 8 minutos e 40 segundos para falar um pouco de política, se a colega Paula vai me permitir rapidamente, só para a gente fechar no final. Eu, como repórter de política, não tem como. O senhor tem vice? Vai ser definido até amanhã. Amanhã nós anunciaremos. Vai ser definido até amanhã ou já define agora? Não, até amanhã. Provavelmente alguém do partido. Chapa pura. Exatamente. Mas não houve nenhum avanço com Democracia Cristã ou com algum outro partido, não é? Tem conversas, mas o mais provável é que fique internamente mesmo. Tá certo. Candidato, deixa eu aproveitar agora esse restinho de tempo para fazer um bate-bola, né? Ser bem curto, rápido, objetivo, sim ou não, porque são alguns temas mais gerais, mas acho que é bom para o eleitor, para que ele tenha noção, né, de quem pretende sentar na cadeira da presidência da República. Redução da maioridade penal, a favor ou contra? Totalmente favorável. Tem, inclusive, uma sugestão aqui de plateia. Homeschooling, aquele modelo de educação domiciliar, a favor ou contra? Eu sou favorável a que a pessoa estudar onde quiser, desde que tenha um bom aproveitamento, que seja avaliado através de um teste. Talvez o homeschooling pode ser até melhor do que as escolas. Criminalização do aborto, a favor ou contra? Eu sou favorável a manter como está hoje. Impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Totalmente favorável. Se Deus quiser, nós vamos ter um Senado que vai ser renovado e vai fazer isso. Temos lá frutas podres que precisam ser eliminadas. Manutenção ou cancelamento de Bolsa Família? Manutenção do Bolsa Família com aperfeiçoamentos. Quem estiver recebendo o Bolsa Família, tiver propostas de emprego, principalmente quem não cuida de crianças e idosos, vai ter de aceitar a proposta ou vai ter o pagamento suspenso. Indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sou totalmente favorável à revisão de todos esses julgamentos que tiveram caráter político e não judicial. Instituição de pena de morte no Brasil. Sou favorável para determinados crimes, sim. Quais? Tipo serial killer, esses estupradores que nunca param, é só soltar que ele comete outro crime. Nós temos de ter algumas penas que realmente sejam à altura do que a gente sabe a pessoa cometeu e que não vai consertar, como temos em outros países. Países, vamos lembrar, civilizados, têm pena de morte hoje. Autonomia financeira e administrativa da Polícia Federal. Favorável. Reforma do Poder Judiciário. Totalmente necessária. É um dos poderes que mais precisa de mudanças. Fundão eleitoral. Sou contrário ao patamar que ele tem. Precisa ser reduzido. É muito dinheiro que vai para os partidos para poder fazer marketing e isso não gera nenhum retorno para a população. Ou seja, isso é a favor, mas em patamar menor, correto?
Dá para reduzir no mínimo aí 60%, 70%. Pisos constitucionais de saúde e educação. É preciso uma revisão. O Brasil está envelhecendo, nós estamos precisando cada vez de mais recurso na saúde e cada vez temos menos alunos na educação. Autonomia administrativa do Banco Central. Totalmente favorável. O Banco Central tem de ser a agência reguladora da moeda. A função dele é manter a moeda intocável. Trabalha a partir de 14 anos. O jovem aprendiz hoje atende muito bem, só que ele é limitado. Só existe em cidades maiores onde o sistema S está presente. Minas Gerais tem 853 municípios. O sistema S, escolas conveniadas, que o jovem aprendiz pode usar, está em 10% desses municípios. Os outros 90%, se alguém de 14, 15 anos quiser trabalhar, não consegue. Precisamos universalizar isso. Voto impresso. Sou totalmente favorável para facilitar, tirar qualquer suspeita. Confio no sistema atual, mas vamos deixar ele ainda mais validado. Tá certo. Paula, uma última pergunta? Sim. Da sua parte, temos 3 minutos e 51, então dá para a gente fazer uma perguntinha rápida antes das considerações finais. Obrigada, Wilson. Quero agradecer, candidato. Ao final de 4 anos, qual o indicador econômico ele vai definir o seu sucesso ou o fracasso do seu governo? Qual meta numérica o senhor assume diante dessa plateia em buscar na parte da economia para melhorar o país? Bom, compromisso que eu assumo, eu quero lembrar, eu já fiz em Minas Gerais. Durante o meu governo em Minas, nós levamos para o Estado 530 bilhões de reais de investimentos privados. Isso dá mais de 100 bilhões de dólares. É uma montanha de dinheiro que a maioria dos países do mundo não atraiu nesse período de 7 anos em que eu fiquei governador de Minas. Criamos mais de 1 milhão de empregos formais. Desemprego em Minas é o menor da história, a taxa de pobreza a menor. Ganhamos participação no PIB do Brasil. Minas Gerais estava só perdendo participação no PIB do Brasil, igual o Brasil tem perdido no mundo. O que aconteceu no meu governo? Subiu. Outro ponto que demonstra que Minas prosperou. Todo mundo aqui deve conhecer algum mineiro que veio de lá aqui para São Paulo, que foi para o Rio, etc. Sabe o que o IBGE apontou durante a minha gestão? Que o fluxo inverteu. Em vez de ser mineiros saindo de Minas Gerais, são brasileiros indo para Minas Gerais. Ou seja, as pessoas vão para onde tem oportunidade, para onde sentem que estão seguras. E o Brasil hoje tem 5 milhões de brasileiros morando fora. No dia que o Brasil tiver uma economia dinâmica com oportunidades, boa parte desses brasileiros vão voltar. É isso que eu quero. É uma economia que avance, que não tenha um Estado travando, como nós temos hoje. Uma das mudanças mais importantes que eu fiz no governo de Minas foi a aprovação tácita de diversos procedimentos. Antes, o empreendedor ficava esperando o Estado. Nós colocamos limites. Se o Estado não avaliar em até 30 dias, uma série de questões está aprovado. E depois que o Estado fiscalize. Antes ficava esperando um fiscal ir lá ver o estabelecimento, ir lá confirmar se estava tudo ok. Hoje é tudo aprovado por decurso de prazo, sujeito a uma fiscalização posterior. É o Estado confiando em quem trabalha, em quem investe, em quem gera emprego, em quem paga impostos. Aqui no Brasil o setor produtivo é tratado como criminoso. Eu sei disso porque fui empresário mais de 30 anos. Nós vamos mudar esse modelo mental. Candidato, só para a gente encerrar, 35 segundos para suas considerações finais, por gentileza. O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil não é um país fracassado. O Brasil é, sim, um país roubado. Isso é que acontece hoje. Em Minas, nós acabamos com as raposas.
Em Minas não tem mais aquela questão de político rico e povo pobre. Nós mostramos que dá para levar para o público muito de ferramenta do gestão que todo mundo aqui sabe fazer e aplica todos os dias. É nós enfrentarmos esse sistema que está falido. É gente que nasceu dentro da política, viveu lá dentro e acha que é comum ficar distribuindo favor, ficar distribuindo cargos, etc. O que nós não fizemos em Minas Gerais. Dá para fazer diferente. Só que é preciso ter alguém diferente. Alguém do sistema dificilmente vai querer mudar. É igual um turnaround numa empresa. Às vezes, promover um diretor não resolve, não. É preciso trazer alguém de fora que tenha uma visão diferente. E é isso que o Brasil precisa. E Minas é uma excelente amostra do Brasil. Um pedaço de Minas é igual São Paulo, outro igual ao Rio, outro igual ao Centro-Oeste, outro igual ao Nordeste. O que funciona em Minas, funciona no Brasil. Muito obrigado.